Os céus na visão do apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Se Deus nos desse a oportunidade de irmos até ao terceiro céu, ao trono de Deus, como nos sentiríamos? Como nós agiríamos diante de uma tamanha revelação, diante de um tamanho privilégio? Acredite, houve um homem que foi lá, Paulo, o apóstolo. É possível que você já tenha ouvido de pessoas dizerem que foram aos céus. Eu já ouvi pregadores usando o momento da pregação da palavra de Deus para dizer ao seu povo que esteve no céu. Por um momento de êxtase, eles saíram do corpo e por algum momento eles deram um passeio nos céus e voltam contando uma história muito emocionante, muito bonita, muito convincente. E lá eles dizem até que viram o julgamento das pessoas, especialmente as mulheres que eram julgadas mediante usos e costumes, cabelo, roupa e assim por diante. Algumas que entraram no céu, algumas que não entraram no céu. É uma história que não nos convence quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, mas nesse mundo existe tudo. E muita gente acaba sendo enganada nesse sentido, nessas histórias, esses contos de fadas. Mas o que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto? Sobre o homem que foi ao paraíso. Aí sim eu acredito, porque a Bíblia Sagrada é a perfeita revelação de Deus. A Bíblia fala sobre Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o homem que encontrou Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, tornando-se o apóstolo dos gentios, o pregador do Evangelho e o representante legal do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele foi ao terceiro céu, ele foi aos céus de Deus. Mas vamos ver o que o texto nos diz? É muito convincente e em uma história assim, eu acredito. Eu quero que você anote o texto, se não tiver uma Bíblia ao seu alcance, e leia, por favor, 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler apenas 3 versículos por causa do nosso tempo. É o versículo 2, o versículo 4 e o 7 para resumirmos aqui o assunto. O versículo 2 do texto citado diz o seguinte: Paulo escreveu dizendo assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se fora do corpo não sei, ou se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Ele simplesmente diz, este homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, quer dizer, palavras que não se pode mencionar, palavra que não pode se descrever, de natureza bela, indizível, indescritível. E ele continua o texto, que ao homem não é lícito falar. Palavras que ao homem não é lícito falar, não se pode dizer. Na palavra do apóstolo Paulo, que nós compreendemos, o céu é algo incompreensível. Se eu pudesse falar, primeira razão que eu esqueci de tudo que eu vi e vi ali. Não dá para repercutir ou reproduzir na minha mente carnal agora o que no estado espiritual onde eu estive, como eu estive, dá para lembrar o que eu vi e ouvi. Segunda razão, se caso eu tivesse a condição de fazer, vocês não iriam compreender ou não iriam acreditar. Portanto, são palavras inefáveis, não se descreve, não pode ser mencionadas. E ele continua dizendo assim: e para que não me exaltasse
pela excelência das revelações, ele agora nos dá uma pista de que fora ele mesmo quem esteve lá. Quando ele disse, para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Portanto, o apóstolo Paulo volta agora para ele dizendo que ele mesmo foi o homem que foi ao céu. Mas antes ele fala sobre as maravilhas inefáveis que ele viu ali na glória. Paulo, ele não se atreveu em dizer absolutamente nada do que viu. Não foi permitido, esta é a grande verdade. Por quê? Em um ponto, a palavra de Deus é que é a revelação de Deus, e não o homem. Não é o homem que vai revelar para nós os segredos de Deus. Nós podemos citarmos aqui a palavra de Deus. Por isso, Paulo estava, naquele momento, sendo usado pelo Espírito de Deus para escrever simplesmente a experiência que ele tivera de ter ido ao paraíso de Deus. Nessa questão, podemos entender que não existe experiência pessoal de alguém que se diz ter ido ao paraíso e contar uma história muito linda. Paulo simplesmente disse, eu fui. Olha, o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele não disse para os seus discípulos os detalhes dos céus. Aliás, ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre os céus, por causa da periculosidade do inferno. Mas os céus, ele apenas disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E a ida de Jesus aos céus para preparar lugar não foi após o arrebatamento, ou melhor dizendo, a ressurreição, quando ele subiu em espírito para o Pai. Não, foi uma subida à cruz. João diz que quando ele subisse à cruz, atrairia o mundo após si. Ele estava ali atraindo o mundo. Ele estava ali reconciliando o mundo consigo. Ele estava dizendo para nós, com o meu sacrifício na cruz, eu estou preparando lugares. É através do grande e perfeito sacrifício de Deus na minha pessoa, dizia Jesus, em outras palavras, eu estou preparando o lugar nos céus. Você se lembra de João capítulo 30, ou capítulo 19, versículo 30, desculpe? Ele disse, está consumado. Então os lugares estavam prontos. Ao morrer na cruz, os lugares estavam preparados. Mas ele não ousou dizer para nós os detalhes desse paraíso, desse céu. É verdade que ele usou Paulo para dizer que foi ao paraíso, mas vedando a ele a capacidade de descrever os céus. Nós vamos ver na próxima mensagem que um outro homem foi arrebatado também, e ele, no arrebatamento em espírito, ele viu numa visão celestial os céus como uma cidade que Deus preparou para nós. Portanto, eu espero que o querido irmão e amigo esteja compreendendo a simplicidade, mas sobretudo a seriedade que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela experiência do apóstolo Paulo, o servo do Senhor, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Nós agradecemos pela veracidade da palavra do Senhor, por saber que o céu existe, que ele nos espera e que, sem dúvida, é um lugar maravilhoso ao ponto de não podermos compreender com a nossa mente humana. Nós agradecemos por Jesus, que preparou os céus para nós. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos o tempo que temos aqui para ouvirmos, pregarmos e poder, ó Deus, aprender um pouquinho do Senhor por meio dela. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão me assistindo. Abençoa cada pessoa, abençoa suas famílias, ajuda-nos com o teu Espírito a vivermos
um dia na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que a palavra de Deus seja a luz do seu caminho, seja o alimento, seja o sustento da sua, da minha e da nossa alma. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.